Amém? Então, Abacuque capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler do 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até o que passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Repita comigo, por favor. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, a letra mata, Senhor. O Senhor nos ensinou isso. Por isso que nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja espírito e vida para nós e em nós, Senhor. Que ela seja lâmpada para os nossos pés, que ela seja luz para o nosso caminho e que o Senhor fale conosco nesta noite. Eu quero te pedir o céu aberto, Senhor. Quero pedir, Senhor, uma unção especial sobre as mentes, os corações, os ouvidos, os olhos, o entendimento. Que todos os 5 sentidos espirituais sejam despertos, Senhor, e possam estar atuantes, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós te damos graças, porque sabemos que o Senhor nos ouve, não por nossos méritos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Pai. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Amém, amém. Você aplaude o Senhor? Glória a Deus. Você pode sentar. Se Deus me der graça, peça que Ele me dê graça. Eu quero ser breve. Porém, assim, quem sabe aí que o crente tem que orar todos os dias? Amém. Eu procuro orar todos os dias. Tem dias que eu oro caminhando, saindo na rua, outros dias lavando louça, né? Me apresento à presença do Senhor. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, eu recebi num tempo de oração. E eu quero compartilhar porque eu creio que é bem apropriado para o tempo que estamos vivendo. Nós estamos falando já há algum tempo sobre os tempos determinados do Senhor. As 7 festas, eu aprendi com a pastora Daniele que são 8. Uma delas é o sábado, que é semanal. Estas palavras, este trazer à memória as festas do Senhor, não é para deixar ninguém messiânico, não é para judaizar ninguém, não é para mudar aquilo que recebemos do Senhor por meio da fé cristã, que vem lá desde os apóstolos. Amém? A nossa fé, ela é fundada na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, e no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, aquilo que eles ensinaram e aquilo que está na Sagrada Escritura é o que nós precisamos observar. Profetas e apóstolos. Quando falamos em profetas, nós não podemos nos esquivar de lembrar que os profetas anunciaram as festas do Senhor. E as festas não são festas de judeus, como a gente fala por aí. São festas do Senhor. São tempos determinados pelo Senhor, em que Ele aponta profeticamente para eventos onde Ele vai interferir mais visivelmente, me falta a palavra, na terra, da humanidade. Então, falei a vocês, eu não sei onde eu falei, porque eu ando falando em tanto lugar ultimamente, mas assim, que as 4 primeiras festas, Páscoa, Pães Ázimos, Primícias e Pentecoste, aquele que nasceu de Cristo, nós cantamos agora, viverá. Aquele que é nascido de novo, já vivenciou na sua vida pessoal essas 4 festas. As outras 3 festas, que são trombetas, Yom Kippur, já vou falar um pouquinho, e
e tabernáculos, nós temos que viver todos os dias. O Senhor ainda não veio cumprir estas festas, vamos dizer assim, não interferiu, vamos dizer assim, na história da humanidade, efetivando para que todo olho veja essas 3 festas. Mas você que é nascido de novo precisa vivê-las, as 3. Sabe como? Trombetas você vive toda vez que você aguça o seu ouvido para ouvir o que o Senhor está falando. Porque Ele está falando. Trombetas é isso. Yom Kippur, que é o dia do perdão, o cristão que não tem nada que pedir perdão a Deus, não entendeu nada. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, nós fomos justificados, estamos caminhando para nos tornarmos a semelhança do justo que é Jesus Cristo. Mas enquanto isto, um pensamento, uma palavra, uma atitude, alguma coisa o Espírito Santo pode dizer, meu filho, não foi legal isso. Minha filha, isso aqui precisa mudar. E aí, o cristão de verdade, aquele que ama Jesus, vai para o joelho, muitas vezes chorando, e diz, Senhor, apaga isso da minha história. Me perdoa. Isso é o quê? É um Yom Kippur particular. Por quê? Porque é perdoado ali. O Senhor diz que aquele que crê, aquele que confessa seus pecados, é perdoado. Amém? Você já pensou, você meditou um pouco sobre a escolha que fizeram lá quando foram crucificar o Senhor Jesus Cristo? Tinha Barrabás e tinha Jesus. E Pilatos apresentou Jesus e Barrabás e disse, né? Quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus, está falando de Jesus, não vejo mal nenhum nele. Não, dá-nos Barrabás. Barrabás, a palavra Barrabás é composta por 2 palavras no hebraico. Bar, Abba, que significa filho do Pai. Isso te diz alguma coisa? Então, quando ele foi para a cruz, este Barrabás aqui e esse Barrabás aí, fomos soltos. Então, se nós somos convictos de pecado, se ele traz convicção de pecado para nós, ele está nos abençoando. É o que muita gente não entende. Você não precisa se humilhar diante de pessoas. Deus honra o que se quebranta diante dele. E quando nós vamos com o coração quebrantado diante do Senhor, sabe o que ele faz? Ele nos perdoa e nos dá força para não voltar àquela atitude que a gente teve. Quantas coisas, se nós começarmos a buscar no Senhor e dizer, Senhor, o que não te agrada em mim, Senhor, o que eu ando fazendo que não te agrada, ele vai começar a mostrar, mas não para acusar, sabe? Não para deixar você envergonhado. Quem quer deixar você envergonhado é o diabo. Só que o cristão, me ocorreu agora, só que o cristão que não confessa pecado, que não se arrepende e que não busca essa vida de comunhão com Deus, vai chegar a hora que o diabo vai levantar a saia e mostrar o pecado. Entendeu como é que é? Porque ele é o acusador dos irmãos, é ele que acusa os irmãos. Então, aqui Abacuque está dizendo, eu vou vigiar. O Senhor Jesus Cristo disse vigiai e orai. Jesus não disse orai e vigiai. A ordem dos fatores aqui altera o resultado. Vigiai e orai. Vigia. Então, aqui ele diz que ele estaria no seu lugar, vigiando, né? Para ver o que o Senhor fala. E o Senhor diz, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que está correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Então, Deus tem um tempo determinado. Em tudo. E no tempo dele, ninguém resiste ao Senhor. Ninguém pode dizer o que tu fazes. O que tu está fazendo? Ninguém. Porque ele faz, e ele faz bem feito. Aleluia, né? Então, nós temos aqui, vigiar sobre o que o Senhor está falando. E Abacuque, vê lá, no versículo 4, diz assim, o justo, pela sua fé, viverá. O justo escolhe obedecer aquilo que a fé diz que é para ele obedecer. Eu costumo dizer que viver pela fé não é viver sem trabalhar e se escorar nos outros. Não é isso.
Viver pela fé é escolher aquelas coisas que a nossa fé diz que nós devemos escolher. Isso é viver pela fé. E o fato de vivermos pela fé nos concede o favor do Senhor. Quando nós vivemos pela fé, não é que não tenhamos lutas, dificuldades, provações, mas temos o favor do Senhor, porque, meu servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Ele observa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, para que ninguém se inflame. Mesmo a nossa fidelidade é resultado da misericórdia dele. É a misericórdia dele, diz a Sagrada Escritura, que nos faz fiéis. Então, se alguém se gloria de ser fiel, glorie-se porque é objeto da misericórdia de Deus, e não porque em si tem a capacidade de ser fiel. Entendeu? Amém? Muito bem, então agora eu quero ir com você para um texto bem conhecido, que é Mateus 25, tem sido tema de várias conversas aqui entre nós, várias meditações. E quero ler versículo 5 em diante. Depois eu menciono um ou outro. Versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, diga tardando. Viu lá Abacuque? E se tardar, espera, porque certamente virá. Junte as coisas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E versículo... eu vou um pouquinho mais. 8. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Se apagam. No 3, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Dentro, você é um espírito. Você tem uma alma e você mora num corpo. Nós vamos prestar contas a Deus do que fizermos com o nosso corpo. Por enquanto, o nosso corpo está em stand-by. Vai chegar o dia que todos os que nasceram de novo, que andaram com o Senhor, ressuscitarão, serão transformados para habitar para sempre com o Senhor, com um corpo de glória. Nossa alma precisa ser restaurada, porque a nossa alma é a fonte de tudo aquilo que se chama carne, seja corpo ou seja mente, e que busca de todas as formas nos levar contra Deus. Nosso espírito, você que já entregou a vida para Jesus, nosso espírito ressuscitou. Deus que é espírito fala com o teu espírito. E se você quer ficar do lado do espírito, você vai dizer para a tua alma, cala a boca que eu vou escutar o espírito. Mas se a tua alma, não, porque, não, mas eu não gosto disso. Mas não, tal. O que acontece? A alma, a carne, vence. E o espírito vai se retraindo. Não seja assim conosco. Amém? Mas eu quero destacar aqui, se o noivo tardar, tem azeite de reserva. Amém? Porque ele pode tardar. Ele pode tardar. Esta palavra foi o Senhor Jesus que falou. Ele disse, mas tardando o esposo. Tardando o esposo. Então, aqui nós temos duas situações. Nós precisamos vigiar, porque o noivo pode tardar, e se o noivo tardar, nós temos que ter azeite de sobra. Por quê? Porque é o azeite que vai manter o nosso espírito aceso. É o azeite que vai impedir que a gente desista. É o azeite de sobra que na hora da luta, da dificuldade ou dos desertos, ele vai manter o nosso espírito aceso na presença do Senhor, em comunhão com Ele. Amém? Existe uma passagem na Sagrada Escritura que é verdadeira, que aconteceu, mas hoje eu quero usar como se fosse uma parábola. Não é parábola. Diga, não é parábola. É um fato. Mas eu quero usar como se fosse uma parábola. 2 Reis 4. 2 Reis 4 é a história
do profeta Eliseu, que foi buscado por uma mulher que era viúva de um profeta. E, naquele tempo, quem tinha dívidas era vendido como escravo, até pagar a dívida. E quando essa viúva ela chegou para Eliseu, ela disse para ele, o teu servo morreu, eu fiquei eu só com os meus filhos, e agora, ela parece que tinha 2 filhos, e agora os nossos credores, eles querem nos vender como escravos para que a gente possa pagar essa conta. E eu só tenho em casa um pouquinho de azeite. Diga, um pouquinho de azeite. O que aconteceu? Eliseu disse assim, vai para casa, pega todas as vasilhas que entra na tua casa, fecha a porta, fica você e teus 2 filhos, pega todas as vasilhas que você tiver em casa e vai largando azeite dentro delas. E aí, ela começou a fazer isso, e o azeite, o pouquinho de azeite que ela tinha, não terminou. Ela foi despejando azeite e o azeite continuava. Encheu uma vasilha, encheu 2, encheu 3, não sei quantas que ela encheu um monte de vasilhas, todas as que ela tinha em casa. E aí ela falou para os filhos irem buscar emprestado dos vizinhos. Os vizinhos emprestaram. Todas as vasilhas que tinha dos vizinhança que puderam emprestar, emprestaram. E ela continuou, né? Continuou. Até que chegou um momento que não tinha mais vasilha. Quando não tinha mais vasilha, o azeite parou. O que isso nos diz? Se eu estou contando um fato como uma parábola, eu quero dizer a você o seguinte, se tem vasilha e tem um pouquinho de azeite, é possível você entrar, fechar a porta e começar a derramar no seu espírito. Você derrama no seu espírito, você vai derramando no seu espírito, e vai derramando, e isso começa a transbordar. E quando começa a transbordar do Espírito de Deus, da tua comunhão com o Espírito Santo de Deus, vai transbordando, transborda para a tua alma, e você não precisa mais dizer para a tua alma, fica quieta, porque ela vai ficar quieta, porque aquele que está dentro de você é maior do que aquela que quer te dominar e te levar para outro lugar. Glória a Deus, né? Então, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Mas aqui nós vamos usar, não como um contexto de família, como uma situação de indivíduo. Entra, fecha a porta e começa a derramar. O que você tem? O que você tem? O que você já tem que você pode apresentar ao Senhor? Derrame o que você já tem. Você tem um milagre? Derrame na presença dele com gratidão. Não entra chorando, suplicando e reclamando. Não. Entra para derramar azeite, derramar louvor, derramar adoração. E quanto mais você vai derramando, mais azeite é produzido. Você entendeu? Muita gente não sabe como ter as vasilhas cheias de azeite. O segredo é esse. Não tem outro segredo. Quanto mais você busca, mais você tem. Amém, queridos? Então, a intimidade com o Senhor, no quarto secreto da oração, é que vai te dar azeite. Sempre, sempre. Quanto mais, mais. Quanto mais... Aliás, o Senhor Jesus falou, né? Aquele que tem, se lhe é acrescentado. Deve ser Mateus 13, se não me engano. Não sei. Aquele que tem, se lhe é acrescentado. Aquele que não tem, até o que tem, se lhe é tirado. Se tiver só me escuta agora. Se tiver só um pouquinho de azeite, e esse azeite não for, sabe, trabalhado dentro do vaso, esse também será perdido. Esse também será perdido. Tá? Então, estas memórias de intimidade enchem o vaso de óleo, se ele demorar. Muita gente está esperando arrebatamento. Será? Nós precisamos contar com a possibilidade de que não haja arrebatamento. Sabe por quê? Porque muitos povos, em toda a terra, cristãos, em muitas partes do mundo, quando estava no horizonte deles uma perseguição, uma luta,
muitos acreditaram que eles seriam arrebatados, e não foram. Foram massacrados. Foram mortos, foram aprisionados, foram torturados. Num país, na Síria, quando entraram lá, descobriram túneis com cristãos que estavam lá dentro que nunca tinham saído para o sol. Nunca, na vida deles. Na Coreia do Norte, se uma pessoa é pega com uma Bíblia que você tem as dúzias em casa, toda a família é enforcada. Será que nós podemos entrar no nosso quarto e dizer, Deus, graças te dou. Graças te dou. Estou livre. Tenho essa Bíblia, tenho aquela. Eu tenho uma Bíblia maravilhosa que eu ganhei de presente da minha filha. Peixita. A capa dela feita à mão. É coisa mais linda. Coisa mais linda. Pensa um pouquinho, quantas Bíblias você tem em casa? Pensa. Se alguém me diz eu tenho 3, então você na Coreia do Norte estaria destinado 3 vezes a morrer. Mas não só você, toda a sua família. Se você tem 5, 5 vezes. Então, podemos agradecer. Mas agora, essa gratidão é só para quem acredita que esta palavra é verdade. Os demais levam, deixa assim. Amém? Mas eu estou falando para discípulos de Cristo. Amém? Então, para finalizar, em que tempo nós estamos? Em que tempo nós estamos? Sabe, eu até quero, eu vou ler aqui, eu acho que já, Mateus 24, 9. Mateus 24, 9. Mateus 24, o Senhor nos ensina muitas coisas que nós podemos ver, que nós podemos, né, analisar e tal. Que diz... Eu tenho um outro texto que eu quero ler antes desse, sim, verdade. João 16, 2. Vamos contextualizar agora aqui. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Não se preocupe, porque isso já aconteceu. Isso aí já aconteceu. Quando, pastora? Quando Paulo matava os cristãos, esse versículo aconteceu. Quando eles apedrejaram João, isso aconteceu. Por quê? Porque aqueles que fizeram isso, tanto Paulo como os demais, eles acreditavam, sinceramente, que estavam servindo a Deus, estavam matando hereges. Mais tarde, quando a grande prostituta, né? A igreja de Roma começou a queimar cristãos, e eles estavam queimando na cabeça deles, no entendimento deles, estavam queimando hereges. Então, para eles estavam cumprindo esse versículo de João 16, 2, fazendo um serviço para o Senhor. Mas nós não estamos mais nesse tempo. Hoje, aqueles que querem matar você e eu, eles matam você e eu porque você é de Jesus e eu te provo isso. Vamos lá. Mateus 24, 9. Glória a Deus, que tempo glorioso. Bom, o contexto é aquele, né? Do 7, todo. Princípio das dores, muitos virão em meu nome, nação contra nação, terremotos, pestes, fomes. Todas estas coisas são o princípio das dores. A palavra dores aqui é Odin, que significa dores de parto. E o versículo 9 diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Esta geração de cristãos autênticos, que tem as vasilhas cheias, não será odiada por alguma coisa errada que tenha feito. Porque os princípios da palavra de Deus nos ensinam como andar. Né? Então, assim, a questão, o que vai acontecer, o que já está acontecendo, não é que a pessoa cometeu algum crime, sabe? Fez alguma coisa terrível. Não é por isso.
Não é por isso que os cristãos, da agora em diante, serão mortos. É por causa do nome de Jesus. É por causa da palavra que carregam. É por causa da fé que professam. Principalmente porque dizem, Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e Ele é o Rei da Glória, e Ele vai voltar, e a minha vida é dEle, eu me dedico a Ele, eu me consagro a Ele, Ele é meu e eu sou dEle. Então, odiados por causa do nome de Jesus. Alguns torturados, mas nem todos. No Brasil, eu ouvi alguém dizendo, para vocês nós vamos dar um belo paredão. Estava falando de nós, tá? Não vou nem dizer quem é, para que o vídeo continue na internet. Para vocês nós vamos dar um belo paredão. Paredão, menino de 6 anos, num país comunista. Nega Jesus, e você sai livre ou nós te matamos agora. E o menino chorando, mas com um sorriso, disse, eu não posso negar Jesus. Varreram ele de bala. É um santo que ninguém conhece o nome, mas está com o Senhor. Está com o Senhor. Então não depende da tua idade. Depende se você entra num lugar secreto e diz, Jesus, eu estou aqui porque eu quero te agradecer. Eu te agradeço por isso, te agradeço por isso, te agradeço por isso. E você pode começar, eu quero comunhão contigo, Senhor. Eu quero comunhão contigo. De novo, é isto que vai encher a vasilha que está de reserva, porque se ele demorar, você tem memórias afetivas com o Senhor, suficientes para te sustentar na hora da luta, sem vacilar, sem retroceder e sem desistir. Amém? As memórias com o Senhor, elas te manterão firme com o Senhor. Aquelas de intimidade com Ele. As bênçãos também, mas é as memórias de, sabe, de se alimentar dEle. Essas que nos mantêm nas horas de luta. Então, por que nós estamos num tempo descrito na palavra de Deus? Que é esse, odiados. Esse aqui eu vou falar. Isso aqui o Senhor me deu quando eu estava orando. Vocês estão entrando nesse tempo, faz mais ou menos uma semana. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O mundo está polarizado, eu não vou entrar nesse assunto agora, não é o motivo dessa nossa reflexão. Mas de um lado tem aqueles que amam Jesus, do outro lado tem aqueles que odeiam Jesus e odeiam aqueles que amam Jesus. Esse é o tempo. E não vai melhorar. Somente quem estiver com o espírito aceso em comunhão e azeite de sobra, conforme eu falei aqui, é que vai conseguir ficar firme com o Senhor. Amém? Amém? Por que esse é o tempo? Vamos lá para Apocalipse 12, é o último texto que eu vou ler, depois nós vamos orar. Vamos pedir para o Senhor que hoje nós queremos memórias afetivas com Ele? Você e Ele, você e Ele. Amém? Apocalipse 12. Eu acho que para você entender o contexto, eu vou ter que ler alguns versículos. Presta atenção, tá? Versículo 9. Preste muita atenção. E foi precipitado o grande dragão. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Para bons entendedores, um pingo no i. Nem precisa o pingo, né? A antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Antes que você continue com esse pensamento que você está tendo, sim, eu estou falando de um sistema político, que é representado pelo dragão. Capite? Tá. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite. E eles o venceram, escuta como venceram,
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e por não amarem as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem o quê? Glória a Deus! Quanto mais furioso, mais a gente sabe que o tempo está curto. Quanto mais furioso ele estiver, mais a gente sabe que tem que frequentar o lugar secreto para se encher cada dia mais do Espírito de Deus. É? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher que dá luz ao varão é Israel. Foi ela, né? Jesus veio. A salvação vem dos judeus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que, pela corrente, a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Você sabe como que eu entendo isso aqui? A palavra profética não pode ser de particular interpretação. Mas quando o Estado de Israel foi fundado, o povo de Israel teve uma terra para se proteger. Então, aqui, ó, o que eu quero dizer? A terra ajudou a mulher. Israel está sendo ajudada por estar habitando na terra que foi deles, que foi dada a eles. Mas vamos adiante, o que interessa a nós está aqui. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Diga eu. Pois é. O dragão foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então você entende por que hoje nós temos de um lado os cristãos e de outro lado o outro lado. E você entende todas as convulsões sociais que estão acontecendo. Você entende todas as revoltas em tantos países do mundo, países, povos que estão, de certa maneira, tentando se livrar da ação do dragão. Mas serão mortos muitos que são do Senhor. Serão mortos por amar o Senhor. Não porque são assassinos, bandidos, assaltantes, criminosos de todo tipo. Não, é porque amam o Senhor. E sabe como que estes últimos, porque Jesus disse, muitos dos últimos serão primeiros. Sabe como? Com a vasilha cheia de azeite extra, para ficar firme até que ele venha. Amém? Era isso que eu queria deixar com você hoje. Tenha óleo na botija. Tenha óleo na botija. Se você não entendeu, pega o vídeo depois, assiste devagar. Eu até posso repetir agora. Vigiar para ver o que o Senhor está falando, e Ele está falando muito claro. Muito claro. Se Ele tardar, Jesus avisou que Ele pode tardar. Fica firme. Fica firme. Enquanto você tiver um pouquinho de azeite, se você for trabalhando para encher o vaso, você terá sempre azeite, não vai parar. E isso é pela intimidade com o Senhor. E essas memórias de intimidade é que vão te manter firme com o Senhor. Quando Estevão estava sendo apedrejado, atiravam pedras nele. E a Sagrada Escritura diz que eles viam o rosto dele como de um anjo. E ele dizia, eu vejo o Senhor de pé. Quando Estevão foi apedrejado, Jesus estava sentado. O Senhor se levantou para receber o primeiro. E ainda tem muitos que vão lá. Mas não tenha medo, só que esteja preparado. Esse é o tempo. O dragão está atrás daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas quem fica vigiando
viverá pela sua fé, terá seu espírito aceso, terá azeite de sobra e enfrentará o que vier com a confiança de que a nossa vida não é aqui, a nossa vida é eterna. Amém, queridos?